quinta-feira para você, Super Esporte está no ar ao vivo nesse dia 25 de agosto de 2014. O programa tá cheio de coisa boa hoje, hein? E para começar, vamos falar de vôlei. Afinal, ontem em Tóquio, a seleção brasileira feminina venceu o Japão e faturou o título do Grand Prix pela 10ª vez. As meninas do Brasil, que precisavam de uma vitória com pelo menos 2 sets de vantagem sobre as donas da casa, fizeram logo 3-0 no placar e encerraram a fase final do Grand Prix com 13 pontos conquistados, um a mais que a seleção japonesa, vice-campeã. A conquista coroou uma campanha espetacular do time de José Roberto Guimarães, que ganhou 13 dos 14 jogos disputados na competição. Parabéns, então, para as meninas da seleção por mais esse título do vôlei brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Bahia empataram em 0-0 na Arena da Baixada. Nos demais jogos, destaque para mais uma vitória do líder Cruzeiro e para o bom desempenho dos clubes cariocas nessa 17ª rodada. Vamos aos gols. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu a Chapecoense pelo placar mínimo e subiu para a 12ª colocação. Catito Ramírez fez o único gol da partida. Golaço! 1-0. Mesmo placar do jogo entre Atlético Mineiro e Internacional. Diego Tardelli marcou aos 38 do segundo tempo e garantiu os 3 pontos ao Galo, que assumiu a 6ª posição na tabela. Fora de casa, o Flamengo venceu o Criciúma e continua afastando cada vez mais o fantasma do rebaixamento. Lucas Mugni, de pênalti, e Eduardo da Silva garantiram os 3 pontos ao time carioca. 2-0 e 11ª posição ao Flamengo. No Maracanã, o Fluminense passeou para cima do Sport. Cícero marcou o primeiro. Fred, de cabeça, ampliou a vantagem da equipe carioca. No segundo tempo, Dario Conca, batendo falta, fez o terceiro. E para fechar, Fred novamente marcou o segundo dele e o quarto do Flu. Final 4-0. 1-0 foi o placar de Cruzeiro e Goiás. Marcelo Moreno marcou ainda na etapa inicial e garantiu o título simbólico do primeiro turno à Raposa. Vocês viram? O Fred desencantou. Bom, sábado no Pacaembu, o Palmeiras finalmente venceu a primeira sob o comando do técnico Gareca nesse Campeonato Brasileiro. Ê, Palmeiras! Com a vitória por 1-0 sobre o Coritiba, o Verdão termina a rodada fora da zona de rebaixamento e consegue respirar um pouquinho. A reportagem é de Felipe Sboril. Oi, Michele, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Super Esporte. Finalmente, depois de 10 rodadas sem vencer, o Palmeiras conquistou 3 pontos na noite deste sábado, 1-0, gol de Juninho em cima do Coritiba aqui no estádio do Pacaembu. Os jogadores saíram muito mais que aliviados aqui do Paulo Machado de Carvalho, sabendo que tem muito trabalho pela frente ainda neste Brasileirão. O espírito da nossa equipe estava antes da partida, foi diferente dos jogos. Acho que esse espírito que a nossa equipe tem que entrar nas próximas partidas para que a gente possa conseguir os resultados e uma vitória muito importante para todo o grupo, para a comissão, para todos. É um alívio para todos nós, né? Tá precisando dessa vitória para a gente se reerguer, readquirir a confiança, e todos nós estamos de parabéns. Agradecer o apoio da torcida que sempre esteve com a gente nas piores das hipóteses. E só ressaltar isso, o grupo está de parabéns e ganhamos ainda só um jogo e tem muito pela frente ainda. O técnico Ricardo Gareca, que na última semana concedeu uma entrevista a uma rádio argentina, dizendo que se perdesse sairia do Palmeiras, falou desta vitória importante. Quero agradecer a los jogadores por la entrega, la actitud y sacar adelante un partido importante ante un rival difícil como Coritiba. Y a la torcida por haber apoyado al time, al equipe, todo el jogo. É isso aí, Gareca, parabéns. No Morumbi, o clássico Sansão terminou com vitória do São Paulo sobre o Santos. E depois de sair na frente no placar e sofrer o empate no final do jogo, o tricolor ainda teve tempo de garantir a vitória com o gol de Alexandre Pato, resultado que deixa o time de Muricy Ramalho na vice-liderança do Brasileirão. O São Paulo abriu o placar no Morumbi com Paulo Henrique Ganso aos 23 do primeiro tempo.
Na etapa final, Rildo sofreu pênalti ao ser derrubado pelo uruguaio Álvaro Pereira aos 40 minutos. Gabriel chamou a responsabilidade e bateu bem, sem chances para Rogério Ceni, 1-1. 2 minutos mais tarde, após lançamento de Denilson, Pato chutou e Aranha defendeu. Mas no rebote, o atacante levou a melhor e definiu a vitória tricolor. Placar final, São Paulo 2, Santos 1. Engrenou, embalou? Ganhou, né, os últimos jogos. Já é alguma coisa, já. A gente consegue pontuar, tá na zona de classificação para Libertadores. Ainda longe do Cruzeiro, mas o campeonato ainda também tem muitas rodadas. Acho que agora o que a gente tem é que se preocupar muito em se manter dentro do G4 e tentando diminuir a diferença para o líder. Eu acho que os meninos se sentiram aliviados com o empate e esqueceram de fazer o que eles tinham que fazer. Isso é ingenuidade, não posso admitir isso. O goleiro bate roupa e não chega ninguém no rebote. Na Arena do Grêmio, duelo movimentado entre o tricolor gaúcho e o Corinthians. Após um apagão no início do segundo tempo e algumas polêmicas com a arbitragem, o Timão acabou derrotado pela equipe de Luiz Felipe Scolari. Em Porto Alegre, após um primeiro tempo sem gols, o Grêmio de Felipão voltou com tudo para a segunda etapa e logo aos 22 segundos, o pirata argentino Hernan Barcos aproveitou a bola dividida entre Juliano e Fábio Santos e abriu o placar. 3 minutos depois, em nova jogada pela esquerda, Dudu cruzou, Fábio Santos não conseguiu tirar e Barcos apareceu para fazer o segundo dele e do Grêmio no jogo, 2-0. O Corinthians foi para cima e conseguiu diminuir nesse chute forte de esquerda do peruano Paulo Guerreiro. Na busca pelo empate, o Timão parou nas boas defesas de Marcelo Groi. E ainda deu tempo da arbitragem aparecer. Nesse lance, os jogadores do Corinthians pediram pênalti após essa mão de Werley dentro da área. Mas o árbitro Heber Roberto Lopes deixou a jogada seguir. E quase no final do jogo, o Guerreiro dividiu a bola com Marcelo Groi, se estranhou com Alan Ruiz e acabou expulso. E ficou assim, Grêmio 2, Corinthians 1. Bom, e vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois da 17ª rodada. Vamos lá? Olha só. Primeiro lugar, o Cruzeiro com 39 pontos. Cruzeiro bem à frente do segundo colocado, que é o São Paulo, que está com 32. Passou o Internacional, que ficou na terceira colocação com 31 pontos. Corinthians em quarto lugar, também 31 pontos. Na verdade, empatado, né, ali com o Inter. Fluminense em quinto, 29. Atlético Mineiro, 26. Sétima colocação, o Grêmio com 25 pontos. Seguido pelo Sport, que também tem 25. Em nono lugar, Atlético Paranaense, 24 pontos. E em décimo está o Santos com 23 pontinhos. Flamengo na 11ª colocação com 22 pontos, seguido pelo Figueirense, que tem 20. O Goiás está em 13º lugar, 20 pontos. Em 14º, Botafogo. 15º, Chapecoense, 19 pontos. Os dois, né? Botafogo e Chapecoense. Em 16º, olha o Palmeiras, saiu da zona do rebaixamento. Vai passar o aniversário fora da zona do rebaixamento, 17 pontos. Parabéns, Palmeiras. 17º lugar, Criciúma, 17 pontos. 18º, Bahia, 16 pontos. 19º lugar, o Coritiba, 15 pontos. E na lanterna agora, o Vitória, 20º lugar, com 15 pontos. Muito bem, Super Esporte fica por aqui. A gente se encontra às 6 da tarde no Gazeta Esportiva e na sequência no Jornal da Gazeta. Eu te espero e conto com você. Até lá, tchau. Não perca, Titi Vidal traz as previsões da semana no Mulheres. Hoje, 2h15 da tarde. Assista agora, Você Bonita.